Jesus nos abençoe. Como é que está chegando o som para vocês? A altura está de bom tamanho? Por gentileza. Ok. Som ok. Ok. Ótimo. Que bom, gente. Que saudade de todos. Que Jesus possa nos abençoar. Para que possamos, juntos, estabelecer aquele movimento bendito de fraternidade, de aprendizado, de lucificação para as nossas almas. Para nós é um motivo realmente de muita alegria estar de volta para mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Encontro esse que a espiritualidade vem oferecendo como uma grande oportunidade para todos nós. Nós iniciamos abraçando a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Fraternidade de Uberlândia, da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, os nossos companheiros que nos acompanham na sala principal, também da Rede Amigo Espírita. Que Deus possa, nesse momento, abençoar a todos para que esta corrente possa oferecer recursos saneadores, fortificantes, curativos, estimulantes para todos nós nesse momento tão importante da nossa jornada evolucional. E mais hoje, especificamente no encontro, nós vamos trabalhar um texto de Emmanuel que foi psicografado na Fazenda Modelo por ocasião do culto do Evangelho no Lar que era realizado na casa do senhor Rômulo Joviano, que era o seu coordenador na época, lá na Fazenda Modelo, como funcionário público, quando semanalmente ele, com a família de Rômulo Joviano, desenvolveram ao longo de muitos anos uma atividade muito importante no que remonta não só o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, mas também, com o passar do tempo, foi esse trabalho ganhando dinâmica e atendendo a muitos sofredores. E nós vamos então ler um texto que foi publicado pela editora Vinha de Luz no livro Deus Conosco. E ele é intitulado Sociedade de Estudos Espíritas. Nós encaminhamos para o nosso companheiro Arnaldo, que no chat vai colocar o texto para aqueles que estão na sala falando espiritismo, nossos amigos, possam nos acompanhar na leitura. Vamos iniciar, portanto. Afirma Emmanuel. Alguns companheiros do Evangelho, em Minas Gerais, solicitam a minha opinião com respeito à fundação de uma sociedade de estudos espíritas, que desdobrará as suas atividades junto dos elevados programas da União Espírita Mineira, cooperando na realização de sua tarefa junto às coletividades. Certamente que os estudos da doutrina... Um instante, por gentileza. Voltando. Me perdoem porque nós tivemos um problema de conexão. Vamos reiniciar. Alguns companheiros do Evangelho em Minas Gerais solicitam a minha opinião com respeito à fundação de uma sociedade de estudos espíritas, que desdobrará suas atividades junto dos elevados programas da União Espírita Mineira, cooperando na realização de sua tarefa junto das coletividades. Certamente que os estudos da doutrina, em seus variados aspectos, constituem pontos essenciais do estatuto que estabelece as suas diretrizes. Mas julgamos de muita oportunidade e bom desejo de quantos se aproximam do labor doutrinário, ávidos de luz e
e de conhecimentos, possuído dos ideais unitivos, de cuja concretização nascerá a energia concentrada de todos, a fim de que se forme a consciência espírita no Brasil, junto dos indivíduos e das sociedades. Energia essa da qual se deve esperar a renovação das atividades do homem comum, a base da filosofia cristã. Uma iniciativa dessa natureza merece a aprovação de todos os espíritos de boa vontade. Os tempos que correm são assinalados pelos mais estranhos fenômenos de ordem política e social, no seio de todos os povos. Uma onda reacionária parece dominar o pensamento moderno, fazendo-o regredir muitos séculos. Medidas draconianas são aventadas pela política administrativa, com o fim de coibir-se os voos da liberdade espiritual. As místicas sociais se recolhem nos polos antagônicos e irreconciliáveis do extremismo, digladiando-se improficuamente. Quase todos os religiosos das igrejas diversas, na atualidade, na sua posição de indolência intelectual, tendem para o materialismo e para o niilismo do século. E diante dos quadros dolorosos que caracterizam a época, qual deve ser a atitude mental de quantos se interessam pela solução dos graves problemas da vida? Alguns pensadores opinam pela doutrina da não-violência, mas considerando-se a necessidade da ação regeneradora, apelamos para a atitude desassombrada de todos os batalhadores dentro da suprema resistência. E essa resistência calma e ativa, no setor do espiritismo, parece traduzir-se em movimentos renovadores contra a cristalização dos princípios regeneradores, a fim de que se verifique a aplicação plena à vida social, em combate contra o analfabetismo, contra o espírito sectário e separativista em estudo. Enfim, que objetivem o benefício e o esclarecimento de todos. Nesta obra, porém, são necessárias, acima de tudo, as armas da fraternidade e da tolerância. Vemos, pois, com carinho, essa iniciativa que se forma na mente dos trabalhadores da seara cristã, concitando-os à realização desses labores fecundos. O Espiritismo necessita de multiplicação de suas atividades, junto de todos os núcleos das atividades humanas. E no Brasil, onde a semeadura evangélica é das mais abundantes e das mais promissoras, é preciso que se afine a mente geral nos profundos princípios da lógica e da moral cristã, sendo aconselhável que todos os elementos da doutrina se unifiquem em uma larga iniciativa de educação geral na codificação dos ensinamentos revelados, sem discussões esterilizadoras e sem exclusivismos dissolventes. Há necessidade de que se organize uma consciência espírita, na base da filosofia simples do Evangelho, apta a orientar os sentimentos coletivos
no sentido de direção, dentro dos sagrados objetivos da paz e da fraternidade. É em virtude da ausência dessas diretrizes que muitas obras de benemerência social, filhas do esforço e da abnegação dos espiritistas, se têm perdido no confusionismo da época. Aos brasileiros, generosos e pacifistas, por índole, cabe a grande tarefa de evangelizar. Mas é preciso que os companheiros da causa da luz e da verdade se atirem com desassombro e renúncia pessoal ao trabalho de elucidação das massas, afastando-as do fanatismo, dos fetiches e do espírito de seita. Na Europa, onde o espiritismo está mais ou menos encarcerado nas bibliotecas e nos laboratórios das convenções de toda a ordem, o preconceito representa o mais sério obstáculo à formação de uma consciência coletiva dentro da filosofia de Jesus. Foi atendendo a essa situação, criada pelos preconceitos nas terras do velho mundo, que Charles Richer organizou a ciência metapsíquica. Receoso de que os estudiosos europeus relegassem a priori os estudos do espiritismo, desprezando-os como criminosa impertinência. A obra do sábio francês constitui o seu tato psicológico, em despertando a curiosidade indagadora dos seus contemporâneos, criando uma linha avançada para suas pesquisas científicas, além dos métodos e das análises positivas. Os estudos de Richer, portanto, apesar de sua complicada terminologia, não representam outra coisa senão a obra aferidora da codificação kardeciana. Que se forme, pois, a mentalidade cristã na oficina da solidariedade e do conhecimento, e que nesse trabalho, cheio de atividades renovadoras, possa cada discípulo trazer a sua coragem e o seu bom desejo para que a luta abençoada pela aquisição do esclarecimento, aprender a temperar devidamente o aço do caráter e o ouro do coração. A doutrina precisa de obreiros e de colaboradores devotados. E nunca como agora houve tanta necessidade da iniciativa própria em favor do progresso geral. Se voltamos dos mistérios da morte, falando aos homens da beleza dos planos divinos, não é para que as criaturas se mergulhem num sonho beatifífico, e sim para que se transformem os caminhos espinhosos e escuros da terra em estradas de sabedoria e de felicidade real. Com os seus esforços e com a sua operosidade. A movimentação dos estudos espíritas levará a efeito a dilatação da síntese e a simplificação de todos os princípios da filosofia cristã. Nesse campo vasto, onde se realizará a semeadura dos pensamentos esclarecidos e livres, através do intercâmbio de ideias, se bem dirigido pela tolerância e pela fraternidade de seus cultivadores, muita luz há de brilhar para que se ilumine a paisagem ensombrada da face da terra, a fim de que nos tornemos verdadeiros discípulos do único Mestre, que foi Jesus Cristo. Que todos estejam apostos e, nos momentos oportunos, não faltarão as vozes e as mãos amigas do alto, a fim de prestarem auxílio aos bons trabalhadores. As possibilidades dos espíritos são também relativas, mas dentro da esperança imortal na misericórdia divina, não esqueçamos, encarnados e desencarnados,
da promessa de Jesus, que dá sempre de acréscimo àqueles a quem não faltam o esforço e a boa vontade. Emmanuel. Estamos no ano de 1938. Às vésperas da Segunda Grande Guerra Mundial. Fizemos a leitura do texto sem efetivamente nos enaltecer esse ponto, porque o texto é extremamente atual. E gostaríamos, e tentamos, que todos pudessem ser envolvidos pelo mesmo, para que naturalmente pudéssemos contextualizá-lo no momento atual em que nós estamos vivendo. Emmanuel está sendo questionado sobre uma sociedade de estudos espíritas. Não vou entrar no mérito se o assunto aqui, a indagação feita pelos confrades na União Espírita Mineira, se eles estavam se referindo a uma escola espírita, de ensino espírita, ou se o objetivo era a discussão em torno de um espaço dentro das nossas atividades espíritas para o estudo da doutrina espírita. Isso para nós não tem tanta importância no contexto atual. O que fica para nós, como reflexão, é a importância de todos os movimentos que nós podemos promover quanto espíritas, militantes do movimento espírita, em nos conscientizarmos quanto à importância do estudo da doutrina espírita. Por quê? A doutrina espírita tem um papel bendito de ser uma chave para abrir o que está em síntese no Evangelho, desenvolvendo por análises racionais, por discussões filosóficas que primam por desvendar o que está por trás do conteúdo revelado pelo alto, sem nos prendermos em disputas, sem nos atermos em pontos de vistas, mas, acima de tudo, criarmos um movimento que possa favorecer uma discussão nos pódromos da tolerância, do respeito, da amizade e, acima de tudo, da fraternidade. É o que efetivamente esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel propõe. Nos reunirmos para nos aproximar do conteúdo doutrinário, no diapasão da nossa amizade, do respeito mútuo e dessa sintonia pelos princípios filosóficos da doutrina, criarmos afinidades. E por isso reencontramos corações, almas que temos a certeza de estarmos reencontrando dentro daqueles movimentos de muita alegria, de muita produtividade que a amizade oferece. Como também podemos encontrar aqueles corações que nós temos o compromisso de nos reajustar. Mas o que é mais importante? Numa ambiência eminentemente cristã. Porque é muito interessante quando o Emmanuel vem nos concitar a refletir sobre a necessidade de discutirmos a filosofia espírita cristã como aquele paradigma que está preparado por Jesus para os novos tempos. Aquele modelo de sociedade regenerada, onde os valores morais e espirituais vão ganhando na dimensão do espaço e do tempo uma pujança extraordinária.
É o que nos aguarda. Mas para isso, nesse momento, nós precisamos de nos unificar como espíritas. Para definir o que vem a ser uma educação espiritual. Ou seja, trabalhar de sorte a implementar ações conjugadas, unificadas, e com estas ações possamos visar todos aqueles acontecimentos íntimos que as emoções, os sentimentos vão oferecer, de sorte que eles possam ser dinamizados, educados, explorados, e com isso nos auxiliar nessa formação de novos caracteres que a educação implementa. Conforme o nosso próprio codificador nos explica, naquele comentário da questão 685. A educação espírita é a arte de formar caracteres. E, no caso, ela não pode se deter apenas nas questões dos livros, na questão de ouvir, na questão de fomentar a intelectualidade doutrinária, mas, principalmente, trabalhar em ações que possam fazer com que a filosofia seja materializada no laboratório da ciência. E com isso, gradativamente, as nossas virtudes venham a serem dinamizadas. E com isso, evoluirmos, ganharmos qualidade na nossa intimidade. Afirmam os estudiosos que, no movimento do aprendizado, todo o ganho no saber, ele nos convida à operação, para que efetivamente o território não fique árido na nossa intimidade. E é muito interessante que a partir do momento em que a gente sai para trabalhar, para operar, para realizar, pela própria empolgação que o conhecimento oferece, nós temos uma tendência a buscar fazer muito, ou seja, sintonizar na quantidade. É um mecanismo natural da expansão psíquica. Mas, como nós sabemos que na dualidade da vida, quando nós sairmos para dinamizar no campo da positividade, a própria força contrária da negação, do negativismo, se eu posso assim atribuí-la, ela define o contraponto para que a gente possa caminhar no campo do equilíbrio, ou seja, agir, semear e recolher. Positivar a passivar, o negativo e o positivo, a ação e a reação, a análise e a síntese. E nesse movimento nós vamos percebendo, quando encontramos uma contraposição, a vida vai nos convidando a analisar a importância da qualidade. Porque a quantidade, ela inebria, ela incentiva, mas é na qualificação que nós edificamos, que nós construímos, que nós trabalhamos em bases sólidas. É na qualificação que nós construímos uma casa sobre a rocha, diferente quando mergulhamos nas construções na areia, numa atitude, vamos dizer assim, imprudente, infantil, que faz parte do aprendizado. Então, nesse movimento que nós estamos tentando promover, ou melhor, assimilar o que vem do mundo espiritual, nós todos estamos sendo inspirados a trabalhar numa consciência espírita, numa preparação filosófica de uma sociedade que não pode ser apenas configurada como um projeto religioso. Portanto, nós espíritas não podemos nos situar apenas numa movimentação de uma formação de uma seita, de um grupo que é diferente de outros. E com isso nós temos uma identidade própria.
e, por consequência, nos trancafiarmos dentro das paredes de um centro espírita. E alguns até incorrendo no erro de se julgarem, vamos dizer assim, privilegiados por estarem diante do conhecimento espírita. Outros, inadvertidamente, querendo sair pelo mundo para pregar esta seita, naquele mecanismo de proselitismo, de convencimento. Não. Eu tenho para mim, dentro dessas análises que temos feito, a partir das orientações dos espíritos, que nós devemos, então, observar e desenvolver uma metodologia de vida em consonância com o que Allan Kardec nos apresenta, para que a gente possa, de uma forma muito esperançosa, movimentar essa qualificação da nossa individualidade, daqueles que estão conosco, que estamos abraçando os mesmos ideais, para como que nos predispormos conscientemente a sermos os homens do futuro. E sem pretensão, mas talvez nos colocar na vanguarda de muitos que não estão ainda despertos, estão conscientes quanto à responsabilidade, porque ainda não possuem maturidade, de se prepararem para esse mundo novo. Os homens são convidados a trabalhar dentro do conceito de César. E aqui, sem nenhuma irreverência ou demérito, mas numa análise muito objetiva, em que o reino de César aqui, nós gostaríamos de facilitando o nosso desenvolvimento do raciocínio, é simbolizá-lo como as nossas questões do mundo. E que não nesse contexto analisarmos como pontos negativos. Não, vamos observar como os nossos compromissos na Terra com uma configuração extremamente positiva. A reencarnação é imposta por Deus conforme a questão 132, com o fim de nos fazer progredir. Então nós temos que progredir atuando no mundo sem ser do mundo. Mas a nossa visão, ela precisa de estar sempre sendo dinamizada, ampliada para observar e trabalhar, investir no campo do espírito. Eu não estou dissociando, queridos irmãos, mas apenas didaticamente separando para que a gente possa depois unificar, como Emmanuel define, sobre a necessidade da unificação dos propósitos. Ou seja, nós temos que cuidar bem dos nossos afazeres no cotidiano. No momento em que tu vai à padaria comprar o pão, os ingredientes para o café da manhã, nós temos que fazer isso consciente da nossa responsabilidade. Não só para ir buscar o pão, mas nos fazermos dignos da tarefa, agradecendo por ela e procurando realizá-la com qualidade. Portanto, o papel que nós temos que exercitar para até chegar à padaria, ele é de extrema importância. O que tu vai pensando? Como é que você vai se posicionando? Você está indo com alegria? Você está indo para cumprir uma obrigação? E quando você chegar lá na padaria, diante daquele que vai te entregar o pão, daquele que vai receber o dinheiro, o pagamento, como é que vai ser a sua conduta? Então, você pode ter uma conduta linear para atender o reino de César. Você vai, muitas vezes, num diapasão ainda de dificuldades, está cumprindo a obrigação, pode estar indo indignado, não é mesmo? Chega lá, a sua postura pode ser aquela postura do mal-humorado que levantou de mal com a vida, e pode voltar trazendo os ingredientes com uma postura extremamente desequilibrada, e aí a gente vai observar o seguinte, que você não está atendendo bem o reino a sua responsabilidade com relação ao reino de César. Você pode estar cumprindo o que foi, de repente, delegado. Nos olhos do mundo, você pode ter ido lá, voltou com um pão, bateu.
resolveu. Mas neste contexto do mundo, eu não tenho dúvida de que nós poderemos estar, vamos dizer assim, sendo um bárbaro, querendo destruir todo um sistema que foi organizado por César. Observem bem, hein? Aí, mas Carlos Alberto, como é que eu vou trabalhar o reino de Deus nesse processo? Estabelecendo, realizando, construindo a sua edificação dentro de Roma, com a visão dos céus. Com a visão dos céus, atendendo César, automaticamente nós estaremos compreendendo a nossa missão com César. Porque César não é só pagar moeda, pagar imposto. É muito mais do que isso. É estar em busca de uma organização íntima em que você consiga atender às exigências do mundo da terra sem se escravizar a este mundo. Portanto, buscando nesse mundo se libertar das peias, daquelas questões ainda do império que são primitivistas, não é? Que causam dificuldades, que asfixiam a alma diante das vicissitudes, dos engodos, das mentiras, dos vícios, daqueles planos que falam muito do nosso passado. Sim, há os guetos, né? As regiões insalubres, elas fazem parte do império. Agora, elas existem dentro do império porque nós não estamos diligenciando bem a nossa cidadela nesse império. Aí vem aquela pergunta, mas e o reino dos céus? O reino dos céus é aquele ponto que nós precisamos entender como uma filosofia de vida. É vivência cristã dentro desse contexto que nós estamos, alimentando, inspirando, exemplificando aquele paradigma que nós estamos começando a despertar para ele. Por isso é que, vez por outras, nós saímos do centro de Roma, do mercado, deixamos o nosso apartamento na via Nomentana, podemos sair das casas dos patrícios, deixar os templos dos deuses e começar a entender que existe um movimento lá nas catacumbas. Existem pessoas simples, desamparadas, que estão vivendo movimentos extremamente difíceis, estão desenvolvendo uma visão que está garantindo para eles mais segurança, para passar por todos esses caminhos de Roma de uma forma, como que eu digo, mais sustentável, por mais que falte pão e vinho, numa linguagem da época. Peixe, alimento, frutas, por mais que falte. Mas a conexão com Deus, através dos movimentos que nos auxiliam no campo do coração, da fé, nos dá a condição, nos oferece um alimento que Roma não pode dar. Portanto, nós vamos percebendo que não podemos mais, nesse grande contexto de vida, nos desconectar de Deus. Porque todos os problemas que aconteceram ao longo da história da humanidade, eles têm uma causa única. Os homens esquecerem da poesia das suas crenças, da arte divina
de se intercambiar com o Pai. Porque quando nós preferimos cultuar o bezerro de ouro, que aqui eu vou simbolizar como o nosso egoísmo, e esse egoísmo é sustentado por um orgulho vil, ou seja, no momento em que nós deixamos de ouvir a voz da consciência, nós automaticamente julgando poderosos ou em busca de um poder falacioso, efetivamente nós como que vamos destruindo aquelas construções mesmo de César que poderiam nos dar um certo alento. E é da lei. Se semeia vento, nós precisamos de colher tempestade. Para que a gente possa, de alguma forma, ser convidado a olhar novamente para dentro de nós mesmos e procurar força. E em determinado momento nos sentirmos impotentes. Porque aquele poder, aquele símbolo que nós buscamos da águia, ou da espada, ou da posição no Senado, ou da bajulação na corte, ou um movimento religioso para estar bem com os deuses, aquele movimento de astúcia, de periferia, é natural que amanhã o império que nós estamos alimentando caia. Porque como aconteceu em Roma no século III, os bárbaros vêm do norte e vão encontrar uma Roma cansada, viciada pelos prazeres, por ter Roma desconectado das bases que ela foi edificada de justiça. Lá dos patrícios, lá dos primeiros reis de Roma, onde a lealdade aos princípios, a soberania, a luta pela fraternidade, ainda em bases primitivas, sim, mas aquela condição de nobreza, de caráter, ela foi se perdendo ao longo do tempo por ter o Império, no caso, a República Romana, permitido se desfalecer, ser dominada pelos interesses, e daí o império foi construindo-se e as bases legítimas que nortearam o início foram esquecidas. Aí, como acontece com o psiquismo, nós buscamos o símbolo, buscamos os voos, buscamos o aplauso, a vitória no mundo, e com isso nós construímos os grandes monumentos, queremos buscar o entretenimento no circo, na alegria, que a gente sabe que ela faz com que esqueçamos as lutas do cotidiano. Por isso é que se dá pão e vinho e circo para o povo. Isso era uma tática dos líderes que, enquanto inebriavam, continuavam com as suas conquistas, até que isso chega a um momento em que há um limite. A providência divina vai dar um basta. É natural. É retirado aquela condição de tranquilidade. Bate a desencarnação, bate a perda do emprego, bate a traição, bate todo o resultado das falácias, das mentiras. Porque até o adágio popular define que a mentira tem perna curta. Aí se torna invigilante, deixa de cuidar do que é básico, a resistência cai e, eu posso assim dizer, as questões complexas encontram corpo, guarida. A tiririca aparece, os insetos ganham espaço, até que a construção vai ser derribada, como definiu Jesus
No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no sermão profético, quando ele olha para o templo e fala: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. As construções colossais de ontem estão sendo desmoronadas pelas próprias circunstâncias da evolução. Para que a gente possa indagar os motivos. Por quê? Por que a dor? Por que o amor se esfria? Por que tantos falsos cristos, falsos profetas? Por que muitos pegam conteúdos benditos e dão um colorido, um formato mentiroso para eles, para se apresentarem como aqueles que sentam na cadeira de Moisés, buscando conectar com o legislador da justiça, mas são injustos, são descaridosos com o povo. É o que acontece com a maioria dos religiosos da história da humanidade. E graças a Deus hoje nós estamos vendo que, embora ainda num processo ainda que podemos dizer de frutos teratológicos, porque problemas, mentiras, corrupção, nós encontramos em todos os meandros da sociedade, mas nós já estamos no momento em que as vozes dos céus, conforme preconizou Allan Kardec, estão descendo do zimbório, as estrelas cadentes. Os Espíritos do Senhor estão reencarnando e promovendo mudanças na Terra. Só que tudo isso demora um tempo, demanda esforço. Emmanuel define para nós que a doutrina espírita precisa de obreiros e de colaboradores devotados. E nunca como agora houve tanta necessidade da iniciativa própria em favor do progresso geral. Nunca como agora. Ele falou isso em 1938. E nós, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma indolência, ou irreverência, podemos afirmar que se Emmanuel estivesse agora conosco, ele está dizendo essa mesma frase, porém no ano de 2013, embora ele tenha dito em 1938. Nunca como agora houve tanta necessidade. Obviamente, agora existe mais necessidade do que no ano de 1938. Porque o movimento é outro. Os espíritos reencarnados são outros. Como pode estar sendo alguns daquela época. Mas o contexto é diferente. Não é esse o ponto. O ponto é que nós atingimos o clímax da evolução. Como também o clímax das dificuldades. Porque é natural. Podemos dizer, é a contraposição que vai ajustando o procedimento. Acende luz, manifesta treva. Então os Espíritos do Senhor, alguns definem que estão reencarnando para resolver o problema do mundo. E com uma visão um pouco mais cautelosa, doutrinária e evangélica, nós poderíamos dizer que pelo contrário. Nós estamos num momento em que os espíritos da vanguarda, os espíritos que vão ser o pilar para o mundo novo, estão reencarnando. E aqueles que possuem necessidades, a grande maioria, efetivamente, pelo próprio contato, pela própria alteração, a ambiência psíquica do planeta, nós estamos sendo convidados a nos burilar. E no convite do burilamento, a alma vai pôr para fora as mazelas. Não tenha dúvida. Então, é para a gente pensar. Embora não está incorreto dizer que os espíritos superiores estão reencarnando para ajudar os que estão nas faixas inferiores. Mas a nossa visão aqui, ela está numa dinâmica positiva, no seu sentido de que nós precisamos reencarnar, renovar,
Nós precisamos de investir numa filosofia de vida diferente. E nós, que estamos aqui na sala falando de Espiritismo na Rede Amigo, com todos os nossos problemas, investindo nesse processo, não tenhamos dúvida de que nós mesmos vamos começar a identificar frutos teratológicos dentro da nossa intimidade. E se nós vamos observar problemas sérios, crônicos que existem, que precisam de ser resolvidos no nosso coração, quanto mais os que estão ao nosso lado. E muitos deles sem conseguir identificar as suas dificuldades. É natural. Como define Paulo, quando eu não sei, o que eu faço é lei. Agora, a partir do momento em que a lei opera em mim, o pecado abunda. Ou seja, quanto mais nós procurarmos nos conscientizar pelo conhecimento e pela vivência, caminhando para a sabedoria, mais o amor vai ganhar terreno para ser implementado. Ou seja, quanto mais luz procurarmos no nosso coronário, no nosso centro de irradiação da mente, mas essa luz vai apontar a treva que existe dentro de nós. Por isso, meus queridos irmãos, para muitos, o trabalho dos espíritas é sair para a sociedade, para convencer a sociedade que ela está errada, para fazer proselitismo, ou mesmo para encarar a onça, os leões, os ursos que são trazidos por circo, nos candidatando a ir lá para a arena para provar para quem está na arquibancada, aqueles que estão sendo convidados pelos imperadores do mundo, convencê-los de que eles não estão completamente errados. Não é isso, queridos irmãos. A doutrina espírita é clara. Nós precisamos, como define Emmanuel, nos movimentar nos estudos espíritas, que vai nos levar a efeito a dilatação da síntese e a simplificação de todos os princípios da filosofia cristã. E nesse movimento de simplicidade, de movimentação da essência, nós vamos promover a edificação do reino de Deus em nós mesmos, dentro do nosso próprio coração. Estamos observando no chat, a nossa companheira está dizendo assim: eu tenho uma opinião, que os maus estão estragando os bons através dos meios de comunicação. Querida irmã, se nós formos numa análise humana, você está correta. Porque a informação é poderosa. E existem muitos corações que são ainda muito simples e que estão sendo levados pelo roldão das induções hipnóticas, do marketing bem arquitetado. Mas no fundo do fundo, querida irmã, aqueles que ainda estão se deixando levar por estas forças, que é a maioria de nós, que estamos sendo incentivados pelas marcas, pelos holofotes, né? Pelo aplauso, pelo dinheiro, pela posição. Se isso está acontecendo, é porque nós ainda temos que aprender. Porque aquele espírito que vai desenvolvendo essa metodologia de vida pelo diapasão da sua maturidade e da sua responsabilidade, do abraçar o dever, ele vai criando um escudo protetor e passa a ter mais segurança e suficiência para não se curvar às induções da infantilidade. É aquela história: se você tem problema com o chocolate, ao assistir à propaganda do chocolate, naturalmente vai brotar na sua intimidade, como na minha, um desejo de comer chocolate.
E aí vem, nós podemos comer chocolate? Vai lá, come o chocolate. Agora, para alguns, o chocolate é motivo de incômodo, porque ele está começando a perceber que se ele comer chocolate demais, ele vai ter um problema com a glicose, né? O outro não pode, porque já está diabético, né? O outro, o médico disse não. E tem um outro que come numa boa, sem nenhuma afetação e sem nenhum problema orgânico. Agora, eu estou dizendo para nós que temos um problema com o chocolate. Se o chocolate, a propaganda, a indução está mexendo com a nossa intimidade, significa que nós precisamos nos despertar. Porque a carne não é fraca. O que é fraco, ou que é, vamos dizer assim, ainda corruptível, é o nosso espírito, que ainda se movimenta dentro de um plano de acomodação. Por isso que muitas vezes a gente fala, eu quero, mas eu não devo, deixa para lá. Eu prefiro ficar na minha zona de conforto aqui e fazer o que me agrada. Não é isso? Então são pontos que nós precisamos de refletir conforme a inspiração que buscamos nesse texto tão importante de Emmanuel, que para que a gente possa, nesse momento, na sua colocação final, ele diz assim, nesse campo vasto, onde se realizará a semeadura dos pensamentos esclarecidos e livres, através do intercâmbio de ideias, se bem dirigido pela tolerância e pela fraternidade de seus cultivadores, muita luz há de brilhar, para que se ilumine a paisagem ensombrada da face da terra, a fim de que nos tornemos verdadeiros discípulos do único Mestre, que foi Jesus Cristo. Então, qual que é o nosso grande desafio? E eu peço licença para a nossa querida Rosângela, coordenadora desse espaço. Estávamos saudosos, Rosângela, pela sua ausência e, ao mesmo tempo, nos posicionamos em prece para que você pudesse voltar logo. E eu gostaria de abraçá-la em nome, se vocês me permitem, companheiros da sala, em nome de todos, dando a você as boas-vindas e rogando a Maria Santíssima que te inspire para que você continue conosco aí, abrindo a sala, nos envolvendo nas vibrações, conversando com o pessoal em PVT, fazendo a propaganda para a sala, trazendo os companheiros como verdadeiros filhos que necessitamos todos das grandes mães que representam a nossa Maria Santíssima. Portanto, querida amiga Rosângela, sede bem-vinda e eu peço licença para você para dizer para os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Sala Falando Espiritismo, da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, da Fraternidade de Uberlândia, que nós, espíritas, precisamos de abraçar a causa do Evangelho. Porque a doutrina espírita é o Evangelho. Alguns companheiros têm dificuldade, separam doutrina espírita do Evangelho. E é impossível você setorizar o que é único, o que está na síntese da revelação. O Evangelho, Jesus veio viver a lei que foi promulgada no Sinai, trazida por Moisés. E a doutrina espírita vem trazer Jesus de volta, num movimento de expressões valorosas de amor, numa análise perfeita até agora para nós, dentro da nossa condição evolutiva que a ciência nos auxilia. Por isso é que os princípios doutrinários, eles estão todos movimentados pelo amor de Cristo, que atendia, mas ensinava, que imortalizava, mas perenizava na terra, que falava da necessidade de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele dizia que não poderíamos servir a dois senhores. É necessário trabalhar para um só Senhor, Deus. Como também ele mostrava o intercâmbio dos espíritos, a definir a beleza da misericórdia e da providência divina que nos coloca naquela condição de poder ouvir as vozes dos mais experientes que se encontram no astral,
como também poder falar em poesia para aqueles que estão na retaguarda necessitando de carinho, de conforto, de incentivo, porque somos ainda inferiores e nós podemos ajudar os nossos irmãos inferiores que sintonizam com a nossa posição espiritual. Por isso por que nós intercambiamos na sala com os benfeitores? Porque os benfeitores esperam que possamos, cada um de nós, voltar para a nossa condição, para a nossa posição, para o nosso convívio e levar a paz do Senhor. Agradecemos do fundo do coração aos benfeitores e a Emmanuel, o coordenador desse espaço, com a sua falange de milhares de espíritos que operam no Brasil do Evangelho, nos auxiliando a entender Allan Kardec, porque esse é o papel dos espíritos, auxiliar a humanidade a conhecer Allan Kardec, o discípulo que Jesus escolheu para ser o precursor da humanidade, aquele que veio dizer que não era digno de desatar as alparcas do Senhor, e que ele, na realidade, como definiu Jesus, era o maior entre os homens, embora o menor nos céus. Allan Kardec diz para nós que somos ainda pequenos, mas que vamos nos engrandecer no amor do Cristo, a partir das experiências na terra, no batismo da renovação constante, para que um dia, quando grandes no sentido de qualidade íntima, entendermos que toda a sabedoria deve fundamentar o amor. E por isso, a nossa morada celestial nos aguarda. E todos os nossos amigos esperançosos nos fazem lembrar de Jesus dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O momento é irmos e procurarmos viver o Espiritismo em todos os momentos da nossa vida. Não aquele Espiritismo apenas do centro espírita, o Espiritismo da sala, das palestras, o Espiritismo quando estamos com os espíritas. Não pode ser diferente, o Espiritismo é de todos os momentos. A mediunidade é 24 horas por dia. Levar a paz, a tolerância, a paciência, o perdão é o desafio de todos nós em todos os momentos da nossa vida. Meus amigos, nós não vamos mudar os políticos. Nós não vamos mudar os órgãos públicos. Nós não vamos mudar os magistrados. Nós não vamos mudar as leis. Nós não vamos mudar o poder público. Nós não vamos mudar a sociedade, olvidando a necessidade de sacrificar a si mesmo, de abraçar a cruz dos nossos testemunhos, de entender que o Mestre dos Mestres veio para o mundo para dizer que o reino de Deus começa por nós mesmos. Queridos amigos e irmãos, vamos dar as mãos, vamos vibrar por todo o nosso Brasil, por todos os povos. Vamos orar e desejar tudo de bom para quem sofre, para quem ignora, para quem sabe, mas não vive. Vamos todos juntos, meus irmãos, procurar uma sintonia com Cristo e suplicarmos a Ele: Divino amigo, vem nos ajudar para que o Filho do Teu Evangelho, o Filho que nós ansiamos, o homem novo, possa nascer dentro de nós, para que aprendamos com Jesus a realizar o bem, a respeitar a Deus e fazer a obra que Ele nos conclama, agora e para sempre, hoje, nesse instante, junto com vocês,
junto com os familiares, seja onde for, estarmos sempre juntos com o amor não amado, que nos ama plenamente e nos abençoa agora, sempre nos desejando paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Crede em mim e tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nos afiança Jesus no capítulo 16 de João. E nós, como espíritas, aprendizes destes espíritos que já compreendem Allan Kardec, que possamos juntos darmos as mãos e promovermos na sociedade, principalmente aquela da nossa competência, promovermos o estudo das letras espíritas, das letras luz do Evangelho de Jesus. Tenham todos uma excelente noite, durmam com Deus e acordem com Jesus operacional no amanhã. Que possamos juntos estar, quem sabe, novamente, na próxima terça-feira, em mais um programa da série Amor e Sabedoria de Emmanuel, a quem rendemos graças. Ave, Ave Emmanuel. O seu nome nos conclama ao Deus conosco, mas o seu nome também fala dos indígenas que te chamavam Manuel da Nóbrega, Hermano Noel. Ave, ave evangelista do Brasil. Ave, ave, ave Cristo. Ave, ave, amigos da rede Amigo Espírita.